Olá, 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 sejam bem-vindos, bem-vindo nessa quarta-feira, Circuito de Filmes para vocês, trazendo a visão da psicologia sobre os filmes, algo que a gente já faz de forma cotidiana, só que ampliando a nossa visão para que a gente possa trazer esse aprendizado do filme para a nossa vida do dia a dia. Confere e fica aí até o final dessa live, tá? O filme de hoje é O Pacto de 2021. Fica até o final, compartilhe o máximo possível essa live para o maior número de pessoas, parentes, família, para todo mundo. Curte e fica até o final dessa live. Esse filme ele tem algumas particularidades, vocês vão entender quais são essas particularidades. É interessante a gente pensar em alguns pontos desse filme e já eu vou falar sobre um pouco da sinopse desse filme e vocês vão entender como o relacionar com a psicologia, a parte emocional desse filme. Então já compartilha essa live para o maior número de pessoas. Então vamos lá, dar início a essa live. O filme é o Pacto, é um drama, uma ficção. É um filme de 1h e 55 minutos. Você colocar no YouTube, você vai encontrar para você assistir esse filme. E esse filme é baseado em fatos reais, fala de uma grande autora que é a Karen Plischer. Ela com 17 anos, ela estava na África. Nesse momento ela desistiu dessa aventura da África e ela voltou à Dinamarca. O que aconteceu? Ela tinha a vida dela, entre aspas, foi destruída pela questão, ela soube que ela tinha sífilis e ela teve duas perdas, da fazenda e do grande amor da vida dela. E em um dado momento ela se reinventa e se torna autora de sucesso. No filme ela começa a história dela com 63 anos, mundialmente famosa, só que ela vive isolada por causa da doença e outras questões também. Ela conhece um poeta que é o Thor Kilde, ele tem 29 anos e ali em um determinado momento eles fazem um pacto entre eles, aonde a Karen fala que promete fazer dele um grande artista. A contrapartida dela é que ele a obedeça de forma incondicional. E aí eu vou trazer alguns pontos interessantes desse filme. Esse filme ele traz um pouco a confusão emocional que o ser humano, ele pode passar na vida, os conflitos diante de desejos e sentimentos ocultos que a gente possa ter, e isso pode nos mobilizar. E é interessante a gente trazer, a gente vê um thriller psicológico ali nesse filme. Os personagens principais é a Karen e o poeta, que é o Thor Kilde. E aí pensar no filme como um todo. Pensar no filme como um todo, a gente pode pensar justamente como eu falei, nessa estabilidade emocional do ser humano, mudanças
escolhas, arrependimento, decisões que a gente toma de ficar, de partir, de viajar, de permanecer em um casamento, em decidir, né, na questão se a possibilidade do trair ou não, ou se aquilo na visão deles é uma traição ou não. O filme ele vai passando, né, nesses pontos, e o principal desse filme é a busca do crescimento próprio desse poeta. O quanto a Karen, que é essa escritora famosa, instiga ele em relação a esse crescimento próprio, a esse poeta ser um grande escritor, um grande artista. E isso mobiliza ele de alguma forma. Por um lado, em algum momento do filme, Rose Lima, seja bem-vinda. Então, em algum momento do filme, isso pode ser um caminho para a destruição, ou pode ser o caminho para que ele repense alguns comportamentos dele. Então esse filme ele vai trazer várias temáticas interessantes. E aí eu vou trazer logo, né, de início, uma coisa que me chamou a atenção lá já no início do filme, como um aprendizado, a importância da coragem. Embora que muita gente entenda que coragem seja ausência de medo, isso não é exatamente correto. O coragem apesar do medo que existe, eu possa enfrentar, seguir em frente, fazer o que precisa ser feito. Então, em muitos casos, eu posso esperar não ter medo para poder agir. Então vai ter situações que você vai ter o medo ainda. Só que apesar dele você vai seguir, você vai fazer. O que preocupa é o medo paralisante, o medo que faz você realmente parar. Então, a Karen traz uma visão, assim, eu vou trazer como uma reflexão aqui, que em alguns momentos isso pode servir bastante. Então, na visão da autora, por que tantas pessoas estão infelizes hoje em dia? Ela indaga isso. Por que tantas pessoas estão infelizes hoje em dia? E ela responde, porque as pessoas não são criadas para ser corajosas. Complementando, para sermos felizes, precisamos nos arriscar à infelicidade. Para isso requer coragem. E ela dá a frase, né, final: nunca tenha medo, isso falando para o poeta, porque não poderá se tornar feliz se você tiver medo. Então, assim, eu falei no primeiro momento que coragem não é ausência de medo, é apesar do medo ir em frente. A autora fala que nunca tenha medo. E aí eu vou parafraseando ela, dizer que não permita que o seu medo te paralise, porque para você realmente se tornar feliz tem um risco da infelicidade. E aí eu vou pegar uma outra frase de Freud, que fala sobre o amor, o amar. Às vezes a gente pode se sentir muito machucado, ressentido nesse processo amoroso, a gente se machuca, e aí tem pessoas que decidem não amar mais. Só que tem um revés tem um detalhe.
Quando eu decido não amar, eu também decido não me arriscar a realmente encontrar esse amor de fato que pode me trazer essa felicidade que o papel, né, desse companheiro, dessa companheira tem nessa dinâmica psicológica. Não que o outro vai trazer a felicidade, mas dentro de uma dinâmica, esse outro ele ocupa, né, uma importância. Para algumas pessoas, casamento, enfim, relacionamento, isso faz parte, né, se a gente for pegar a roda da vida, ou um mais, a gente vai ver que cada área tem a sua importância financeira, espiritual, enfim, então nesse sentido. Então, essa visão da autora é bem interessante de fato, é o correr o risco, né? Falei do amor e a autora falou da coragem. Então, é se arriscar realmente não dar certo para realmente dar certo aquilo, ou encontrar de fato aquilo que me satisfaz. É preciso a gente correr esse risco. Então, pegando um pouco essa ideia, né, de aprendizado que eu trouxe para você, existiu possibilidade de traição, existiu essa possibilidade do afastamento desse poeta da esposa. O poeta ele tinha um filho, tinha uma esposa. A Karen, que é a famosa, né, escritora mundialmente conhecida, a gente traz também que existiu muitas dores emocionais para essa mulher. Como eu falei, ela teve perda da fazenda, teve a perda do amor da vida dela. Talvez, dentre essas duas coisas, a maior perda que ela teve foi dessa possibilidade de viver esse ímpeto de amor, né, em relação a outra pessoa. Quando o poeta chega, né, vamos pensar assim, na vida dessa escritora, a gente pode ficar até meio confuso ou esperar uma expectativa, né? Porque em algum momento essa dinâmica aí, pelo menos foi a minha sensação, foi que a Karen estava interessada nesse poeta. Vocês vão ver no filme que existe algumas coisas que é diferente, né, de ser concebido ali na dinâmica onde o poeta ele era casado, e a aceitação daquilo também. Então, dentro dali daquela dinâmica, dava a entender de alguma forma que essa Karen tinha algum desejo, ou a dinâmica de vivenciar talvez algo em relação ao relacionamento, enfim, é um pouco, depende muito como você vai olhar esse filme, né? Depende muito de cada um, dessa leitura. Então, o que eu vou falar aqui, eu vou mencionar uma parte do todo. Então, parecia que ela queria envolver ela, daqui a pouco teve uma outra situação que ela incentiva que esse poeta tenha um caso, mas na realidade, como é expresso em algum momento do filme, esse poeta, ele, de uma certa forma, a gente vai pensar que ele foi ou estava sendo usado em prol de toda, talvez, as dores. Oliveira, seja bem-vindo. Em prol dessas dores, desse ressentimento, ou talvez até uma frustração que ela tinha. Então, só que ela soube, até um certo ponto, conduzir e demarcar, né? Por exemplo, só para vocês entenderem,
a forma como ela conseguiu manipular ali a situação. No momento que ela demarca o horário para ver o poeta, né? Porque tem um momento que o poeta está na casa dela. Justificativa para melhorar a questão da escrita, para que ele produza mais, escreva mais. Mas dentro da dinâmica pode ter vários motivos. Então, no momento que ele estipula, na verdade, ela estipula os horários para ele comer, para vê-la, né, ter aquela conversa em relação ao possível livro, aquilo é um condicionamento que acontece ali. Então, dentro da psicologia, tem todo um significado, né? Tem todo o significado. Assim, é um filme interessante, é um filme que você pode ter uma impressão inicial, daqui a pouco o filme ele muda um pouco a dinâmica, daqui a pouco aquilo que era no início, né, você volta a pensar naquela possibilidade, mas o fato é que a gente quer que o filme termine para ver aonde vai chegar esse filme. Então, assim, é uma dinâmica psicológica mas interessante ao mesmo tempo, tá? Como eu falei, é baseado em uma história real. E eu queria chamar a atenção, né, o nome do filme é O Pacto. E de fato, ali existe um pacto entre o poeta e a escritora Karen, que é mundialmente conhecida. Eu queria fazer analogia desse pacto com o pacto que você que está assistindo essa live, faz em relação a verdades que você constrói na sua vida. Esse pacto, eu queria fazer essa junção, né, dessas duas coisas. Eu já vou pedir para eu falar aqui, já vou pedir para você compartilhar o máximo possível essa live, porque é bem interessante o que eu vou trazer aqui. Pode mudar a sua forma, né, de enxergar alguns pontos da sua vida. Então compartilha, curte o máximo essa live, tá? Então qual é o ponto que eu quero chegar aqui em relação ao pacto? Quando a gente cria verdades, né, na nossa vida, baseado na interpretação que a gente tem sobre esse mundo que a gente vive, é um pacto que aquilo é uma verdade para mim. Então eu vou me comportar, eu vou pensar de acordo com esse pacto. Então se você vai ver no filme que existia um pacto entre o poeta e a Karen, que era a famosa do filme. Ela não poderia quebrar o pacto. Agora ele poderia quebrar o pacto. O que eu direciono para você é que esses pactos que você cria com essas verdades que são criadas através da sua interpretação dessa realidade, você também pode quebrar. Só que por acreditar tanto nesse pacto, há uma resistência de desapegar desse pacto, porque você acha que você não vai viver sem esse pacto. Vou repetir. O pacto que eu estou falando aqui, psicológico, é em relação a uma verdade que você tem. A gente tem várias verdades, que é uma crença. A gente tem esse pacto e a gente não larga, ou a gente tem a tendência de não largar esses pactos, que foi criado lá atrás, na infância, enfim. E a nossa conduta perante a vida, ela pode ser comprometida baseado nesses pactos, nessas crenças, nessas verdades
que foram estabelecidas por mim mesmo, pela minha vivência. Então, cuidado com os pactos que você fez. Por quem disse que esses pactos têm que permanecer na sua vida? A pergunta é, por que esses pactos, ou para onde esses pactos estão te levando? Para que direção? Para que lugar? E esse lugar que você está indo, de fato, é o lugar que você realmente quer estar? Porque esse filme é justamente isso. Uma hora o poeta, ele se sente satisfeito com a família, horas não. Horas ele está satisfeito com a questão da possibilidade de ser um grande escritor. E daqui a pouco ele faz a viagem e também ele pensa na questão ainda maior, um ímpeto ainda mais de crescimento, de liberdade dentro dessa caminhada, nessa jornada. Então é preciso a gente ficar atento quais são os pactos que a gente faz, né, com as verdades que a gente constrói sobre a nossa vida. E é a partir disso saber e ter a consciência que está tudo bem se você quebrar. Porque às vezes, eu vou dar um exemplo aqui bem prático, às vezes você um pacto, por exemplo, de ser um bom moço, um bom menino, né? Então você tem esse pacto, né, inconsciente, gravado. Então tudo aquilo que for ao contrário, para não, né, ser um rebelde em relação a algum momento ali, você não vai se direcionar àquilo. Você vai sentir aquilo como uma culpa. Você pode até fazer, mas você vai se sentir culpado pelo pacto. Então esse filme ele remete um pouco esse trânsito emocional aí, tá? Então esse filme ele tem uma mistura. Se a gente for parar para pensar no fato, ele tem uma mistura de uma dependência que pode ser tóxica ou perigosa em relação a, no caso dessa Karen, em relação ao poeta, e alguns momentos também o poeta em relação a essa Karen. Existe também a questão da culpa, misturada com manipulação e sedução, e uma amizade compulsiva, cheia de admiração, mas também com ressentimentos. Eu acredito que eu resumi bem nessa última frase em relação ao filme como um todo. Assim, o que eu posso falar sobre esse filme, né? Mas é um bom filme, né, a maior parte do tempo. Esse filme ele pode ter várias interpretações, dependendo de quem assiste, o ponto de vista de quem assiste. Nada definitivo que é correto, o que é errado, o que é certo. E não existe vilão e nem vítima. Cada um é a sua vítima dentro da sua história. Então esse filme ele abre espaço para várias discussões. Tem a questão da busca pela fama e tem um questionamento sobre relações abusivas, traição, perdão, admiração. Então são alguns pontos sobre esse filme. Eu espero que tenha feito sentido para você em relação a todo o contexto, que você possa pegar esses aprendizados. Assista esse filme, O Pacto, de 2021, tá? Tem um outro filme, tá? Veja realmente o que eu estou falando aqui, que é de 2021, e para mim vai ser uma honra, né? Tipo, caso você tenha dúvida, deixa aqui nos comentários, manda mensagem no direct e eu vou realmente estar atento aqui para vocês, para responder seus comentários, o que você realmente precisar, tá? Fica com Deus, um forte abraço, tchau, tchau.